Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que tudo em paz, graças a Deus. Que vocês, assim, tenham muito sucesso nesse concurso. Um grande abraço para vocês aí do João Pessoa, da Paraíba inteira, enfim. Sonho em conhecer essa terra de vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo, sou professor das matérias de administração, como gestão de pessoas, administração de materiais, administração geral e pública, ética, atendimento. Eu só não dou aula de AFO, porque AFO não é coisa de Deus, né, gente? Mas enfim, coube aqui a minha pessoa trabalhar com vocês com o tópico 4 do edital de vocês, que é noções de funções administrativas, onde a gente fala das funções planejamento, direção, organização e controle. Galerinha, como essa aula está sendo ao vivo, eu estou com o computador aqui ao meu lado, vez ou outra eu vou dar uma olhadinha para as dúvidas de vocês, enfim. Estou vendo aqui já alguns comentários, né? A Zélia Bardella comentando, né, que o professor anterior é excelente. Gustavo Salles é excelente, cara. É talvez o melhor professor de Direito Administrativo daqui de Brasília. E, enfim, eu espero que ao final da minha aula você faça esse mesmo comentário também, hein? Então, olha só, gente, o negócio é o seguinte. Vamos direto ao ponto, né, porque o tempo urge e vocês precisam dessas informações para gabaritar as questões. O que são as funções administrativas e que muitos editais chamam de processo administrativo? Processo administrativo, para nós administradores, não é o processo administrativo do direito. O processo administrativo para nós administradores é a execução dessas funções: planejamento, direção, organização e controle, que é o que está no edital de vocês. Como essas funções surgiram? Isso é uma possível pergunta de prova. Para saber como essas funções surgiram, a gente precisa ter uma noçãozinha de TGA, Teoria Geral da Administração. Várias teorias foram escritas desde a Revolução Industrial até as teorias mais modernas. E a terceira teoria da administração, de 1916, chamada Teoria Clássica, de um cara chamado Fayol, ele disse o seguinte, que as empresas precisam se dividir em departamentos e cada departamento tem que ter um gestor, um administrador. Então, ele criou essa profissão linda e maravilhosa que eu escolhi para mim, que é a profissão de administrador. Só que ele disse mais, que o administrador tem que ter 5 funções básicas. Na época dele, lá em 1916, ele chamou essas funções de POC3. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Eram 5 funções. Só que hoje elas se transformaram em 4. Quer ver? Dá uma olhadinha aí na tela para fazer um esqueminha aí para vocês. Então, olha só, antes da gente falar das funções propriamente ditas, deixa eu colocar a tela em branco aqui. Então é o seguinte, a gente tem então, segundo Fayol, lá em 1916, na teoria clássica da administração, as seguintes funções para o administrador. POC3. O que era o POC3? Prever. Ó, eu tô vendo aqui a Kaline falando de PODC, não tem nada a ver com PODC. Kaline, calma, calma, calma. Era POC3. Prever, organizar, comandar. Gente, minha letra é feia mesmo, tá? Não esquenta não. O importante é que dá para ler. Comandar, coordenar e controlar. Isso era o POC3, ok? Aí o que acontece? Numa outra teoria, chamada de neoclássica, então olha só, óbvio que a teoria neoclássica é com base na teoria clássica, só que ela é de 1951, salvo engano, 51 não, desculpa, 52, de um cara chamado Peter Drucker. Ele reedita essas funções da administração, aí sim, para o PODC, que a Kaline Lucena acabou de falar, né, que é a nomenclatura atual. Que são planejamento, que está lá no seu edital, direção, que está lá no seu edital, organização, que também está no edital de vocês, organização, ô letra feia do caramba, e controlar, controle. Então, olha só, prever, lá da teoria clássica, virou planejamento. Organizar continuou sendo organização. Controlar, obviamente, continuou sendo controle. E as funções comandar e coordenar viraram direção. Porque para pensar, gente, olha aqui de volta para mim. Comandar é mandar. Coordenar é explicar para as pessoas o que elas devem fazer. E aí você, então, coloca a sua autoridade.
Se eu comando e coordeno, eu estou dirigindo pessoas. Então, por isso, hoje a nomenclatura, conforme a Kaline acabou de colocar aqui, é o PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso está lá no seu edital. A banca pode perguntar para vocês sobre a origem dessas funções? Pode, e está aqui explicado. Então agora a gente vai fazer um bate-bola sobre essas 4 funções. Primeira e principal delas, a mais importante, planejamento. Vamos acompanhar aí na tela então os principais tópicos que podem cair na sua prova sobre planejamento. Então olha só, pode aparecer na sua prova sobre a evolução histórica do planejamento. A evolução histórica do planejamento, conforme o material que vocês têm aí disponível, pode aparecer a evolução histórica da origem bibliográfica e a evolução histórica contemporânea. Então vamos falar primeiro sobre a origem histórica bibliográfica. Tem um cara chamado Sun Tzu, né? Não é Shih Tzu, é Sun Tzu, piada sem graça essa, que escreveu um livro há 4 séculos antes de Cristo chamado A Arte da Guerra. Vocês já devem ter escutado falar sobre esse livro, ele é muito bom, recomendo, que ele é muito útil para a vida pessoal, inclusive. Só que quando esse livro foi escrito, foi pensando em batalhas, em guerras. E o Sun Tzu publicou, então, vários princípios que um exército deve ter para vencer uma batalha. E aqui estão os 4 principais. Princípio da escolha do local de batalha, princípio da concentração das forças, princípio do ataque e o princípio das forças diretas e indiretas, que eu ilustrei aí com algumas cenas do filme 300. O que é o princípio da escolha do local de batalha? Olha aqui para mim, galera, vamos explicar esses princípios aqui olhando no teu olho. O princípio da escolha do local de batalha é o exército escolher a área geográfica em que a batalha vai ocorrer, aonde ele vai se aproveitar perdão, do conhecimento dessa área geográfica. E aí sim, conseguir de alguma forma usar isso em benefício próprio. O que seria então para um exército escolher o local de batalha? Poder fazer armadilhas, poder pegar o inimigo de surpresa. O que seria o princípio da escolha do local de batalha para as organizações modernas? Escolher o segmento de mercado que você vai atuar, que tipo de cliente você vai abordar. O segundo princípio, que é o da concentração das forças, segundo Sun Tzu, é ideal que o exército ataque e se defenda coletivamente e não individualmente. E aí, o que seria isso no universo organizacional? Não seria abrir várias filiais ao mesmo tempo. Isso é desconcentrar forças. Mas abrir uma filial, deixar ela produtiva, deixar ela rentável, aí abre a outra. Deixa essa filial produtiva, rentável, abre a próxima. Isso é concentração das forças. O terceiro princípio, que é o princípio do ataque, segundo Sun Tzu, é o seguinte: quando possível, ataque o inimigo de surpresa. Isso no caso, óbvio, de um exército, de uma batalha. O que seria o princípio do ataque no universo organizacional? Não é necessariamente arruinar meu inimigo, meu concorrente, levar meu concorrente à falência. Não, é ser melhor que o concorrente. É o que a gente chama de vantagem competitiva. E por fim, o último princípio, o princípio das forças diretas e indiretas. No caso de um exército, a força direta é a motivação desse exército, o impacto que toda a estratégia que foi criada tem sobre a vida de cada soldado e a sua atuação. O que seria a força direta para uma empresa, para uma organização pública ou privada? Analisar seus pontos fortes e seus pontos fracos. As forças indiretas é aquilo que ainda não impacta o exército, mas pode impactar. Por exemplo, uma traição, o inimigo ter uma arma poderosa que a gente não conhecia, alguma coisa inesperada. O que seriam as forças indiretas no universo organizacional? As oportunidades, que são coisas boas que ainda não fizemos, e as ameaças, que são coisas ruins que ainda não aconteceram, mas que podem acontecer. Ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça, perdão, é uma ferramenta bem conhecida de planejamento estratégico para todos vocês que já estudaram para essa prova, a matriz SWOT, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a origem de planejamento vem nesse livro do Sun Tzu, de 4 séculos antes de Cristo. Mas qual que é a evolução histórica do planejamento contemporâneo, do planejamento moderno? Olha aí na tela, então, que a gente vai acompanhar agora a evolução histórica do planejamento contemporâneo. Bora para a tela? Então, olha só. Nos anos 50, as organizações praticamente não se planejavam em absolutamente nada. Elas apenas eram com base em orçamento. Isso logo após a Segunda Guerra Mundial. Se fazia, então, uma previsão de orçamento, o que eu pretendo gastar? Só. Só que, após a Segunda Guerra Mundial, começou um foco muito grande em qualidade, começou um foco muito grande na busca da qualidade total, etc., que é um outro assunto que a gente estuda dentro da matéria gestão de processos.
E aí, então, nos anos 60, se faz por importante as organizações se planejarem melhor. E aí elas começam a desenhar um planejamento estratégico com mais volume de páginas. Nos anos 60, o planejamento predominava. Nos anos 70, influenciado pela Guerra Fria, começa uma estratégia chamada de estratégia corporativa. O que é uma corporação? Um corpo é um conjunto de órgãos. As organizações começaram a crescer de forma absurda. As organizações começaram a ter vários braços, vários segmentos, vários tipos de empresa ligada a uma empresa só, com o objetivo, claro, de ser maior que os outros concorrentes. Isso explode entre 75 e 85, que é o chamado período da análise da indústria e da competição. Entre 75 e 85, influenciado pelo auge da Guerra Fria, as organizações começam a adotar sabotagem industrial, começam a adotar arrancar dos seus concorrentes, dos seus funcionários, propondo salários melhores, benefícios, etc. Só que em 85, acaba a Guerra Fria. Ronald Reagan e Gorbachev assinam acordos de paz. E aí, então, as organizações contagiadas pela paz, né, que o final da Guerra Fria proporcionou, deixam de ter essa estratégia de levar o concorrente à falência, e entre 85 a 90 vem a ideia da chamada vantagem competitiva. Ao invés de eu destruir meu concorrente, eu serei melhor que o concorrente. Quando a gente entra nos anos 90, a sociedade começa a dar valor em causas. Causas ligadas ao meio ambiente, o buraco na camada de ozônio, a defesa dos golfinhos do Oceano Atlântico, das orcas do Oceano Pacífico, das pulgas dos camelos do Afeganistão. Começa a ter um exagero na defesa de causas. E as empresas percebem, eu preciso defender as mesmas causas que meu cliente defende. E aí nos anos 90 começa a predominar o chamado valor da empresa, começa a defender causas, e isso enriquece um planejamento estratégico. E na atualidade, nos dias de hoje, qual é o foco de um planejamento estratégico? A renovação dinâmica de uma empresa, que precisa se renovar continuamente de acordo com a necessidade do cliente do século XXI, que é altamente exigente. Consequentemente, a inovação, as alianças estratégicas, percebe que o objetivo hoje não é destruir o inimigo, mas sim se juntar ao inimigo, e a chamada criação de redes empresariais. Então, olha só, volta aqui para mim, olha aqui para mim, dentro do meu olho, bora galera, olha só, presta atenção. Pode cair na sua prova a evolução histórica do planejamento. Tem origem no livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra, 4 séculos antes de Cristo, ou a origem do planejamento contemporâneo, que é somente a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, que as organizações começam a se planejar de verdade, conforme esse esqueminha que eu coloquei para vocês. Isso é um dos tópicos que pode cair sobre planejamento. Sabe qual é o outro tópico? Que eu dou minha cara a tapa se não tiver na sua prova alguma questão sobre isso? Os capítulos de um planejamento. Bora voltar para a tela aí, rapidão. Olha só, galera, os capítulos de um planejamento colocados aí nesse esqueminha de forma resumida. Não tem todos os capítulos aqui. Todo planejamento estratégico começa pela declaração da missão e visão do negócio. Eu já vou explicar qual é a diferença entre visão e missão. Eu tenho que analisar os ambientes, pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças. Aí eu formulo as metas e objetivos, formulo a estratégia, implemento, faço acontecer. E aí vem o feedback e controle, para ver se tudo aquilo que foi elaborado está sendo realmente executado. Presta atenção nessas setas vermelhas aqui embaixo. O que elas significam? Que com o planejamento todo escrito, todo redigido e já executado, já executando, eu posso e devo alterar o planejamento a qualquer momento se for necessário. Se eu perceber que a formulação da estratégia está errada, deleta, escreve de novo. Se eu perceber que o erro está lá na formulação das metas e objetivos, crie objetivos diferentes. Se eu observar que na realidade foi uma análise de ambientes mal feita, corrija. Agora o pior, se eu perceber que a visão e missão da organização foram mal redigidas, eu vou ter que redigir todo o restante do planejamento estratégico novamente. Olha aqui para mim, pergunta de prova. O planejamento estratégico pode ser alterado no decorrer do seu percurso? Sim, pode, deve ser alterado. Diferente de projetos que não podem ser alterados quando a gente já está executando. Mas projetos, gestão de projetos é uma outra matéria. Então, planejamentos estratégicos podem ser modificados a qualquer circunstância. Beleza, galera? Bora voltar para a tela então para eu explicar melhor para vocês quais são esses capítulos obrigatórios de um planejamento estratégico. Bora para a tela, vamos lá. Primeiro capítulo, visão e missão da organização.
Galerinha, toma cuidado com a diferença dessas palavras. Visão é aonde eu quero chegar, é o meu objetivo. Missão é o que eu vou fazer para atingir esse objetivo. Então, cuidado na hora da prova com a diferença dessas duas palavras. Visão é onde eu estou enxergando, então é onde eu quero chegar. Então, por exemplo, ser a maior da América Latina em 5 anos. Isso é a minha visão. Missão, oferecer aos meus clientes a melhor tecnologia, o melhor atendimento. Percebe? Sempre a visão tem o prazo e a meta, o objetivo. A missão é o que eu vou fazer para chegar lá. Aí vem o terceiro capítulo, que é a análise dos ambientes. Existe o ambiente interno e o ambiente externo. Ambiente interno não é necessariamente o que está dentro fisicamente da empresa. Ambiente externo não é o que está fora. Como assim, Wendel? Ambiente interno, galera, é o que já acontece. Está acontecendo na organização. Ambiente externo ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Então, olha só, continuando a acompanhar, ainda não aconteceu. Pronto, coube aqui. Então, olha só, continuando aí na tela, bora criar um esqueminha sobre isso. Então, vamos lá. Olha só, ambiente interno já acontece. É onde eu tenho meus pontos fortes, que são coisas boas que a organização já detém, e é onde eu tenho meus pontos fracos, que são coisas ruins, que a organização, obviamente, já detém. O ambiente externo é aquilo que ainda não aconteceu. Então eu tenho as oportunidades, que são coisas boas que eu ainda não fiz, e eu tenho as ameaças, que são coisas ruins que ainda não aconteceram, talvez nem aconteçam, talvez possam acontecer. Isso colocado em 4 quadrantes, onde eu coloco aqui pontos fortes, e aqui ao lado pontos fracos, e aqui embaixo eu coloco as oportunidades e as ameaças, é o que a gente chama de matriz SWOT. Essa sigla em inglês, a tradução é ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça. Sempre do lado de cima, o ambiente interno, isso é o que já acontece. Se já acontece, são elementos controláveis. E na parte de baixo, aquilo que é externo. Se é externo, ainda não aconteceu. E se não aconteceu, são incontroláveis. Uai, Wendel, mas as oportunidades não são coisas boas que eu tenho que fazer? Então eu controlo. Concordo com esse ponto de vista, mas a partir do momento que eu abraço uma oportunidade, ela se transforma automaticamente em ponto forte. Algo interno e controlável. Assim como uma ameaça. Quando uma ameaça ainda não aconteceu, eu não consigo controlar. A partir do momento que ela acontece e me prejudica, automaticamente ela vira ponto fraco. Isso é a matriz SWOT, que eu vou explicar mais detalhes daqui a pouco. Continuando aí na tela, não precisa olhar para mim nesse momento. Então vamos lá. 4º capítulo obrigatório de um planejamento estratégico, análise da situação atual. Aí sim a gente vai falar da parte interna da organização, fisicamente falando. Nossos clientes, nossos produtos, nossos funcionários. Depois disso vem a construção de cenários. O que são cenários, gente? Futuros prováveis. Quantos futuros prováveis eu devo colocar no meu planejamento? Quantos couberem? Mas no mínimo 3. Quando eu uso no mínimo 3, isso é chamado de cenário ouro, cenário prata e cenário bronze. O que é cenário ouro? Aquilo que provavelmente vai acontecer. Cenário prata não é o mais provável que aconteça, mas pode e é fácil de acontecer. E o cenário bronze? É aquilo que é o improvável, o caos, mas vai que acontece. E aí, com base nisso, a gente então começa a imaginar futuros prováveis. Aí sim vem a formulação das estratégias resumidas para cada futuro provável, o orçamento que a organização tem disponível e, por fim, um cronograma de atividades com as informações resumidas e não no detalhe. Por que não no detalhe, galera? Porque o planejamento estratégico é feito por quem? Todo planejamento estratégico ele é feito pela cúpula da organização, diretores, presidentes, acionistas. Essa galera não vai detalhar todos os detalhes de datas e todos os detalhes menores. Isso vai vir num outro nível de planejamento. O planejamento estratégico é feito pela alta cúpula a longo prazo. Esse longo prazo normal é uma média aí de 3 a 5 anos, mas pode ser maior sem nenhum problema. Essa cúpula elabora o planejamento estratégico com base nos capítulos que a gente acabou de ver. Aí vão fazer uma reunião com os gerentes. Cada gerente vai fazer o planejamento para o seu próprio departamento. Aí é o planejamento tático.
Esse planejamento tático, então, é feito pelos gerentes para cada departamento e ele é a médio prazo, por exemplo, semestral ou, no máximo, anual. Esses gerentes, então, colocam os detalhes, aí sim, datas exatas da execução das tarefas, cada tarefa que será executada, enfim. E vai ter que comunicar aos funcionários do departamento. E aí vem o terceiro e último nível de planejamento, que é o planejamento operacional. O operacional é feito para cada indivíduo, para cada funcionário. E ele, então, é de curto prazo. Esse curto prazo geralmente é semanal ou, no máximo, quinzenal. Então, olha só como é que funciona a coisa. Olha aqui para mim. A cúpula faz o planejamento estratégico. Chama para uma reunião os gestores. Os gestores, com base no planejamento estratégico, fazem o planejamento tático com detalhamento das atividades para cada departamento. Comunicam aos funcionários e cada funcionário faz o seu planejamento operacional, que é de curto prazo. Como é que funciona essa lógica? Se cada trabalhador executar o que foi colocado no planejamento operacional, significa dizer que aquele departamento vai atingir os resultados de médio prazo colocados no planejamento tático. Se todos os departamentos executarem todos os planejamentos táticos com perfeição, o planejamento estratégico no longo prazo vai ter sido atingido. Isso foi o tema da redação da prova do MPU de 2010, para nível médio. Era para a galera explicar os 3 níveis de planejamento e correlacionar com a Copa de 2014, isso lá em 2010. Então, exemplos para essa redação, por exemplo. No nível estratégico, é o Brasil tendo conquistado ser sede da Copa do Mundo, a geração de divisas, etc. No nível tático, o que cada cidade-sede deveria fazer? A infraestrutura aeroportuária, a construção dos estádios, etc. E no nível operacional, o que cada garçom, o que cada taxista deveria aprender, por exemplo, a língua inglesa, tal, para poder se beneficiar desse momento. Esses, então, são os 3 níveis de planejamento. Beleza, galera? Bora avançar, então? Vamos trabalhar algumas questões? Deixa eu mostrar algumas questões de como isso caiu em prova. Olha aí na tela, então. Olha só, a análise do ambiente interno, o estabelecimento de objetivos e a escolha das estratégias são atividades inerentes ao processo de planejamento. Certo ou errado, galera, essa afirmativa? A análise do ambiente interno, o estabelecimento de objetivos e a escolha das estratégias são atividades inerentes ao processo de planejamento. Questão totalmente correta. A gente analisa o ambiente interno, mas não só o interno, o externo também. Estabelecemos objetivos e escolhemos as estratégias. Isso faz parte do ato de planejar. Outra questão, acerca dos planejamentos estratégico, tático e operacional, bem como da estrutura e do controle organizacional, julgue os itens seguintes. A participação da organização no mercado, bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento, são elementos importantes para a construção de uma análise de desempenho organizacional e permitem identificar os pontos fortes e fracos da organização, perdão, o que contribui para a construção de uma matriz SWOT. E aí, galera, questão certa ou errada? Nesse caso, a questão está errada, ela parece que está certa, né? Vamos ver onde é que está o erro? Ó, a participação da organização no mercado, bem como a dos clientes e dos produtos e serviços no seu faturamento, são elementos importantes para a construção de uma análise do desempenho organizacional e permitem identificar ponto forte e fraco da organização? Galera, na boa, é importante avaliar o faturamento sim, mas afirmar que a análise do faturamento permite identificar ponto forte e ponto fraco? Não. Eu preciso de mais informações, de mais detalhes. Ponto forte, ponto fraco, oportunidade e ameaça não corresponde apenas à questão financeira, mas sim a todos os detalhes do universo daquela organização. Questão errada. Outra, ó, o processo de planejamento estratégico que resulta na definição da missão e da visão de uma organização é complexo e dinâmico, e por isso deve ser submetido a análises continuamente, a fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que o balizam. Questão totalmente correta. Como eu falei anteriormente, é complexo e dinâmico. O planejamento estratégico muda quando é necessário. Sendo assim, ele não é estático, ele é dinâmico. Próxima. As habilidades conceituais são essenciais aos gerentes de nível tático, que são os responsáveis por interpretar os objetivos estratégicos de uma organização e desdobrá-los em planos operacionais. E aí, galera, questão certa ou errada? Nesse caso, questão errada. Por quê? Se é um gerente de nível tático, ele não tem que ter habilidade conceitual. Habilidade conceitual é coisa da cúpula, diretoria e altas gerências.
Se eu sou um gerente de nível tático, eu estou próximo dos orelha seca, né, dos trabalhadores. Então eu não tenho que ter habilidade conceitual, eu tenho que ter habilidade técnica. Aí sim a questão ficaria correta. É correto afirmar que os gerentes são responsáveis por interpretar os objetivos estratégicos e desdobrá-los em planos operacionais? Sim, porque os gerentes ajudam cada trabalhador a criar o próprio planejamento operacional com base no planejamento tático, que é o desdobramento do planejamento estratégico. Então, nesse caso, eu posso afirmar que planejamento tático e operacional são desdobramentos do planejamento estratégico? Sim. O erro da questão são as habilidades conceituais. Gestores de nível tático têm que ter habilidades técnicas. Questão errada. Então, olha só, bora conhecer agora, então, bate-bola rapidão sobre as ferramentas de planejamento estratégico. Matriz SWOT é a primeira delas, como eu já expliquei. Ponto forte e ponto fraco são fatores internos, sendo assim, controláveis. Oportunidades e ameaças são fatores externos, sendo assim, incontroláveis. Ao colocarmos esses pontos todos na matriz, a gente está analisando o ambiente organizacional. E aí vem, segundo essa tela que é importantíssima, as relações de predominância. Se eu tenho muito ponto fraco e muita ameaça, eu estou ferrado, eu estou lascado. Então é o momento da sobrevivência. Reza, para ver se dá tudo certo. Não tenho o que fazer. Agora, se eu tenho muito ponto forte, mas muita ameaça fungando no cangote, é o momento da manutenção. O que seria manutenção? Manter os pontos fortes, fortes. Manter os pontos fortes, fortes. Como assim, Wendel? Se eu fortifico os pontos fortes, eu afasto a oportunidade das ameaças. Isso é a manutenção. Outra questão. Ponto fraco com oportunidade é algo ruim. Eu tenho ponto fraco, mas eu tenho oportunidades a serem abraçadas. Então, é o momento do crescimento. Mas não é o crescimento físico, é o crescimento no sentido de amadurecimento. Já que eu tenho pontos fracos, mas eu tenho oportunidades, se eu transformar as oportunidades em pontos fortes, eu enfraqueço os pontos fracos. E aí qual é a melhor relação possível? Quando eu tenho pontos fortes com oportunidades. Show de bola. Aí é o momento do desenvolvimento. Aqui sim envolve crescimento físico. Se eu tenho pontos fortes, se eu tenho oportunidades, eu abro filiais, eu contrato gente nova, eu acabo de alguma forma trabalhando com mais produtos. Então muita atenção com essas relações de predominância da matriz SWOT. Olha aqui para mim de volta, galera. Olha só. Eu estou acompanhando aqui Bruno Eduardo perguntando, técnica não seria no nível operacional? Sim, Bruno. Habilidade técnica é no nível operacional também. Gestores que convivem com mais próximos, com os subordinados, também precisam ter habilidades técnicas, até para ensinar para os funcionários aquilo que eles precisam executar. Um gestor de departamento que está mais próximo das pessoas, tem que ter mais habilidades técnicas do que conceituais. Um gestor de alto escalão, diretoria, tem que ter habilidades conceituais e menos habilidades técnicas. Beleza? Acho que eu respondi aí a tua dúvida. Não deixa de colocar as dúvidas de vocês aí, tá, galera? Estou olhando aqui para a tela para ver se tem mais dúvidas aí de vocês. Beleza? Então, olha só. Bora para uma questão sobre o que eu acabei de falar, sobre matriz SWOT. Olha aí para a tela de novo, gente. Bora lá. Considerando a análise de cenários, no âmbito da análise SWOT, assinale a opção que apresenta a associação correta entre o tipo de cenário e os seus fatores predominantes. Letra A, cenário de sobrevivência. É quando eu tenho ameaça e ponto forte? A gente acabou de ver isso agora, gente. Cenário de sobrevivência não é quando eu tenho ameaça e ponto forte, é quando eu tenho ameaça e ponto fraco. Questão errada. Cenário de manutenção é quando eu tenho ameaças e pontos fracos? Ameaça e ponto fraco é a pior situação possível. Aí é o momento da sobrevivência. Questão errada. Cenário de manutenção é quando eu tenho oportunidades e pontos fracos? Não. Manutenção é manter os pontos fortes, fortes. É quando eu tenho ponto forte com ameaça. Tá errado. Cenário de crescimento é quando eu tenho ameaça e ponto fraco? Cara, ameaça e ponto fraco é a pior situação possível. É sobrevivência. Tá errado. Só sobrou a letra E, que é a nossa resposta. Desenvolvimento é quando eu tenho oportunidades e pontos fortes, é a melhor situação possível. É desse jeitinho que vai cair na tua prova, galera. Não deixa de prestar atenção, de criar seus esquemas, seus mnemônicos, suas musiquinhas, ou estudar de verdade sobre essas relações de predominância. Beleza? Bora avançar? Outra ferramenta, forças de Porter. Não é Harry Potter.
Que piada engraçada. É Michael Porter. Michael Porter, em 79, criou essa ferramenta de planejamento onde ele diz o seguinte: empresas, não esqueçam de contemplar nos seus planejamentos estas 5 forças que estão aqui na tela agora. Eu não posso deixar de lado a análise dos meus concorrentes, mas também não posso fazer um planejamento só em cima dos concorrentes. Eu não posso deixar de levar em consideração a possibilidade da ameaça de novos entrantes, novos players ou novos concorrentes entrarem no mercado. Às vezes eu estou tão preocupado com os concorrentes atuais que eu não vejo concorrentes novos surgirem. Também não posso deixar de contemplar no meu planejamento a ameaça de produtos substitutos. Por exemplo, qual é o produto substituto da aula presencial? A videoaula, que cresce a cada dia. Tanto é que você está aqui assistindo a gente. Não posso deixar de levar em consideração também os fornecedores. Muitas empresas esquecem de estabelecer parceria com seus fornecedores, o que prejudica a execução dos seus planejamentos estratégicos. E, por fim, o poder de barganha dos clientes. Eu não posso deixar os clientes de lado. Rapidinho, estou olhando aqui para a tela, Dagmar Dias está dizendo que até a filha sabia da 16. Espera aí, deixa eu voltar aqui na 16. Até tua filha sabia dessa, Dagmar? Tua filha é formada em administração, vai fazer concurso, bota ela para fazer esse concurso, Dagmar. Família inteira servidora desse concurso, da Universidade Federal da Paraíba. Bora, família inteira trabalhando junto. Então, olha só, galera. Não esqueçam do nome das 5 forças de Porter. É isso que cai na prova, o nome das 5 forças, beleza? Outra ferramenta, Matriz BCG. Matriz BCG tem esse nome porque ela foi criada por uma consultoria chamada Boston Consulting Groups em 1970, por isso BCG, para um cliente especial. Ela foi desenvolvida por um cara chamado Bruce Henderson. Olha que nome bonito. O que é a matriz BCG, galera? É essa imagem aqui, ó. É onde a gente analisa estrategicamente o posicionamento dos nossos produtos. Então, olha só. Quando eu tenho um produto que tem alta participação de mercado, no mercado de alto crescimento, isso é, muitos clientes entram todos os anos para adquirirem produtos desse mercado, meu produto é estrela. O que é um produto estrela? Está no topo, racha de vender. É o produto que realmente é o carro-chefe da nossa empresa. E é muito caro manter um produto estrela como estrela por muito tempo. Por exemplo, Coca-Cola. Quando eu tenho, então, um produto de alta participação de mercado, eu racho de vender, mas no mercado de baixo crescimento, isso é, não entram novos clientes todos os anos, é o que a gente chama de produto vaca leiteira. Por que vaca leiteira? Porque você dá de comer capim e você tem de volta leite, ossos, fezes, carne, né? Tudo que você possa imaginar. Em outras palavras, invisto pouco, mas eu tenho um alto retorno. Qual é o produto vaca leiteira da Coca-Cola? A sua água mineral. A água mineral Cristal é a vaca leiteira da Coca-Cola. Altíssimo lucro com baixo investimento. Quando eu tenho, então, um produto de baixa participação de mercado, eu quase não vendo, no mercado de alto crescimento, é uma dúvida, é o ponto de interrogação. Por que a dúvida? Eu não vendo nada, mas como esse mercado cresce todos os anos, talvez eu comece a vender. No caso da Coca-Cola, é a cerveja Kaiser, que é uma porcaria aquela cerveja, mas vai que... Eu não sei se Kaiser é com Z ou com essa cerveja. Bom, enfim, deixa aqui, vou apagar, pronto. Eu nem bebo essa porcaria. Mas olha só, quando eu tenho, no caso da cerveja Kaiser, um produto que não vende, ou vende muito pouco, mas é um mercado de alto crescimento, porque todos os anos novos bebuns começam a beber cerveja, talvez comecem pela Kaiser, então talvez seja melhor deixar no portfólio. Tá vendo a bolinha apontando? Qual é o objetivo? Transformar um ponto de interrogação em estrela. E por fim, o produto abacaxi. Abacaxi é o problema. Baixa participação de mercado no mercado de baixo crescimento, não vende. Qual é o produto abacaxi da Coca-Cola? O Guaraná Quat. Aquela praga aguada, sem graça, sem gosto, que continua no mercado. Não sei o que ela está fazendo. Olha para onde está apontando a seta. Eu tenho que tirar do portfólio essa praga. Por que a Coca-Cola mantém o Guaraná Quat? Porque ela tem bala na agulha, ela tem dinheiro para manter um produto que dá prejuízo. E a arrogância de uma norte-americana em não reconhecer que a guerra dos Guaranás ela não venceu. Na sua prova, o produto abacaxi pode aparecer com o nome dog, ou vira-lata, ou cachorro. Uai, Wendel, mas o que tem a ver esses nomes? Galera, nos Estados Unidos, o termo abacaxi não significa nada a não ser uma fruta. Para nós significa problema. Problema para eles também pode se chamar dog, então por isso pode aparecer com a nomenclatura em inglês sobre essas relações. O que pode cair na sua prova sobre a matriz BCG?
essas relações de participação de mercado e crescimento de mercado e as 4 situações que você vai ter que lembrar. Quer ver? Aqui está a explicação teórica do que eu acabei de falar para vocês, o material está aí disponível, vocês leem, porque para ficar lendo o slide a gente pode ficar lendo sem assistir videoaula, né, gente? Então, vocês têm esse material aí em mãos para reforçar. E aí vamos para uma questão sobre isso. Ó. A matriz BCG permite a análise de portfólio a partir da combinação das variáveis intituladas participação de mercado e crescimento de mercado, nas quais o produto com maior participação e maior taxa de crescimento é chamado de produto estrela e está em fase de maturação no ciclo de vida do produto. E aí, galera, questão certa ou errada? Questão totalmente errada. E aonde está o erro, galera? Vamos lá? Olha só, se está falando aqui no enunciado que é um produto que tem maior participação de mercado, num mercado de maior taxa de crescimento, está chamando isso de produto estrela. Até aí está certo, não está? Maior participação de mercado, maior taxa de crescimento, é realmente produto estrela. Mas não está na fase de maturação do produto, está na fase do quê? De crescimento. É um produto que cresce a cada dia, é um produto estrela. A Coca-Cola racha de vender todos os anos e a cada ano aumenta suas vendas, mesmo sendo um tipo de produto que deve deixar de ser consumido nas próximas décadas. Então olha o que a questão diz, ó, a matriz BCG permite análise de portfólio? Permite. A partir da combinação de variáveis intituladas participação de mercado e crescimento de mercado? Correto. Nas quais o produto com maior participação e maior taxa de crescimento é chamado de produto estrela? Correto. Mas não está na fase de maturação, está na fase de crescimento. Maturação, galera, é uma fase onde eu não vendo de forma crescente. Aqui eu vou explicar para vocês o ciclo de vida de um produto, para vocês entenderem melhor. Já que eu estou vendo aqui, perdão, na lateral, a Kaline falando maturação, o Elielson, maturação, e o Luciano, maturação. Então vamos lá. Olha só, fase inicial de um produto, lançamento. O que é o lançamento de um produto? Eu invisto, gasto dinheiro, elaboro o produto, lanço no mercado, faço propaganda e ainda não tenho retorno. Estou aqui nessa fase. Bom, chega um momento que o produto começa a crescer e as vendas então se tornam crescentes. E aí sim o lucro entra, o dinheiro entra. Todo o investimento que você teve, você começa a ter de volta. E assim crescente, você continua evoluindo nas vendas. A fase de maturação está mais ou menos aqui no topo. É onde eu não cresço mais. Percebe que aqui a curva não continua crescendo. E aí, então, vem o declínio de um produto, até chegar à sua morte se a empresa não investir novamente. Produto que está na fase de maturação é a vaca leiteira, galera. Por que a vaca leiteira está na maturação? Porque o mercado não cresce, é baixo crescimento. Por que o produto estrela está na fase de crescimento? Porque é um mercado que cresce a cada dia. Quer ver? Olha aqui de novo para o desenho da matriz SWOT. Deixa eu apagar esses rascunhos todos que eu fiz para ficar mais visível aqui para vocês. Então olha só, observa, galera. Vamos lá? Se eu tenho alta participação de mercado, num mercado que só cresce, o meu produto está em crescimento se eu mantiver esse produto como estrela. Se eu tenho alta participação de mercado num mercado que não cresce, isso significa que eu não aumento o meu número de clientes, eu estou na maturação. Percebe a diferença? Então, tá aí a resposta à nossa pergunta. Vamos continuar evoluindo aqui então na nossa aula. Eu acabei voltando, eu tenho que avançar. Então bora avançar aqui. Beleza, galera? Respondida a questão então, questão errada. Bom, outro tópico que pode cair na sua prova, níveis do planejamento estratégico. Esses eu acabei de explicar. Então, o planejamento estratégico é feito pela alta cúpula, por isso que está aqui em cima, ele é a longo prazo. Planejamento tático ou gerencial, feito por cada gestor de cada departamento, médio prazo, como eu já expliquei. E o planejamento operacional, aqui na base da pirâmide, feito por cada funcionário, ele é a curto prazo. Beleza, galera? Isso eu já expliquei, então vamos avançar. Questões. O planejamento operacional descreve um processo interativo de áreas internas, considerando as expectativas acerca de quando, onde e como as atividades se desenvolverão. Dessa forma, esse tipo de planejamento trata das certezas contidas na programação das atividades, em contraposição ao alto grau de incerteza de que trata o planejamento estratégico. Ô, questão chata, meu Deus! E aí, galera, certo ou errado? Questão correta, galera. Mas o Wendel, como assim? O planejamento estratégico tem alto grau de incerteza?
Então para que eu planejo essa porcaria? Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Galera, o planejamento estratégico, a cúpula é quem faz. É aquela galera que está lá na sala da diretoria, na sala da presidência. Caras que não tiram a bunda da cadeira para andar no chão de fábrica. Então eles elaboram planejamentos estratégicos com base no lucro que eles querem ter e nessas análises daqueles capítulos que eu expliquei anteriormente. Só que o planejamento estratégico é incerto. Por que ele é incerto, gente? O que garante que os cenários que eu construí são os que vão ocorrer? O que garante que o meu concorrente não vai fazer nada para impedir que meu planejamento estratégico avance? O que garante que o comportamento do consumidor vai permanecer o mesmo? Então, o planejamento estratégico é incerto. Claro que ele é incerto. E é justamente para isso que a gente se planeja, para diminuir as incertezas. Por isso, essa questão está correta. Bora voltar para a tela que tem outra questão embaixo dessa. Bora, volta, vamos lá. Os planos relacionados à área de gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, treinamento, plano de cargos e salários, promoções e capacitação, são desdobramentos operacionais do planejamento estratégico? E aí, galera? Ai, meu Deus do céu, qual é o gabarito? Gabarito é correto. O Wendel, como assim? Tá falando de gestão de pessoas, isso é um departamento. Isso não é planejamento tático, desdobramento tático de um planejamento estratégico? Não, não é. Olha só. Lê o resto da questão, criatura. Recrutamento e seleção é uma tarefa. Treinamento é outra tarefa. Plano de cargos e salários é outra tarefa. Promover pessoas é outra tarefa. Capacitar pessoas é outra tarefa. Tarefas são executadas por pessoas individualmente. Então, sim, são desdobramentos operacionais, porque são tarefas e tarefas só podem ser executadas por pessoas, obviamente, do planejamento estratégico. Se o planejamento estratégico definido pela cúpula diz bora investir em recrutamento e seleção, bora investir em mais treinamento, o gestor, então, elabora melhor essas questões e aí, no nível operacional, isso é executado. Por isso, questão correta. Elielson Silva, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Elielson, estou falando com você agora. Barril essas questões, barril. Cara, eu nasci em São Paulo, moro em Brasília. O que é barril, gente? Explica aí pra mim, essa gíria aí, barril é dificuldade? Barril de pólvora? Alguma coisa nesse sentido? Que se for barril de cerveja, a gente vai tomar junto na aprovação de vocês, na posse de vocês. Explica aí pra mim o que é barril, daqui a pouco eu vejo aqui e leio novamente. Bora lá, avançando. Para encerrar planejamento e a gente ver as outras funções, BSC, Balanced Scorecard, ou Scorecard, ou seja lá a pronúncia que você quiser colocar, mas é assim que se escreve. Ou chamado BSC. Galerinha, isso é importantíssimo em planejamento estratégico, quase ninguém estuda essa praga, porque só estuda quando está no edital o nome BSC e cai. Só que olha só, olha aqui para mim. Olha, olhou? Beleza. Seguinte, o material tá aí, você vai ler. Eu vou explicar aqui, olhando no teu olho, o que é o BSC. Kaplan e Norton, em 1990, escreveram um livro chamado BSC, Balanced Scorecard, que nome bonito. Tradução, indicadores balanceados. Qual que é a ideia do BSC? Inicialmente, o Kaplan e Norton tiveram uma ideia de colocar numa simples folha de papel 4 gráficos de 4 assuntos que eu já vou explicar quais são, para divulgar isso para os funcionários da empresa, para gerar conscientização. Uma das áreas é finanças. Então imagina, se eu recebo um gráfico e eu percebo que a empresa está no vermelho, eu vou pedir algum aumento? Não. Então eu nem vou me arriscar a pedir um aumento de salário. Quais eram os outros 3 gráficos? Um sobre finanças, outro sobre processos internos da empresa, outro sobre clientes e outro sobre ensinamento e aprendizagem ou aprendizagem e crescimento. A primeira ideia era só espalhar para gerar conscientização. Só que sabe o que os trabalhadores começaram a fazer? Começaram a devolver sugestões de melhoria. E aí o Kaplan e Norton recolheram o livro do mercado, reeditaram e desenvolveram o BSC na sua versão atual, que é o seguinte: é uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico, onde o trabalhador receberá os gráficos sobre esses assuntos, devolverá sugestões de melhoria, que a cúpula vai decidir se aceita essas sugestões ou não, mas o fato do trabalhador participar do BSC vai elevar a pontuação dele na avaliação de desempenho que, porventura, a organização tenha. E para pensar, se eu sou motivado a dar sugestões, eu começo a ler, eu começo a me interessar mais, eu começo a me desenvolver profissionalmente.
Consequentemente, você é mais facilmente promovido. Então o BSC se transformou numa ferramenta de apoio ao planejamento estratégico, preenchido pelo nível operacional, mas é para planejamento estratégico, onde a galera começa a dar sugestões sobre esses 4 aspectos do BSC, que você tem que saber de cor e salteado, porque se pergunta em prova quais são os 4 aspectos. Finanças, clientes, processos internos e ensinamento e aprendizagem ou aprendizagem e crescimento. Olha aí para a tela de novo. Vamos ver então aqui quais são esses 4 aspectos. Isso aqui eu já expliquei, então vamos lá, tá aqui os 4 aspectos, ó. Finanças, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento ou ensinamento e aprendizagem. Qual é a relação que existe entre esses 4 aspectos? Deixa eu só ver aqui os comentários da galera. Ricardo Fernandes, excelente aulão. Obrigado, Ricardo, abraço pra você, meu irmão. Fábio Alves dizendo que depois ele volta. Tá bom, tchau, Fábio. Dagmar, o planejamento estratégico é feito a partir de uma estatística de mercado, dificilmente haverá uma perca de mercado. Dagmar, desculpa te corrigir, é prova de concurso, perda, ok? Não comete esse erro numa redação. O planejamento estratégico é feito a partir de uma estatística de mercado? Não, Dagmar, não é feito a partir de uma estatística de mercado apenas. A cúpula faz um planejamento estratégico com base em várias fontes. Desculpa te corrigir, minha amiga, mas é só para te ajudar. O Elielson, quer dizer que não são de brincadeira essas questões. Gíria da Bahia, barril então é porque é dificuldade mesmo, é barril de pólvora, beleza. Isaías, show de bola, beleza. Então voltando aí para a tela, olha só, qual é a relação que existe entre esses 4 aspectos? Se porventura a empresa não investe em aprendizado e crescimento, os trabalhadores sem treinamento, os processos internos se deterioram. Se os processos internos se deteriorarem, o cliente se afasta. Se o cliente se afastar, o que acontece financeiramente com a empresa? Ruína, vai para o buraco. Só que aí não dá mais tempo de salvar, gente. Por quê? Até eu investir em aprendizado e crescimento, para os processos internos melhorarem, os clientes perceberem e voltarem a comprar, e financeiramente a gente voltar a crescer, não dá mais tempo não. Então são 4 aspectos extremamente importantes que envolvem todos os departamentos, todos os setores da organização. Beleza? Como é que isso cai em prova? Cai assim, ó. O BSC, uma ferramenta de apoio à gestão estratégica organizacional pública ou privada, permite acompanhar e medir o desempenho mediante 4 perspectivas gerais: financeira, interna, clientes e aprendizagem e crescimento. Questão correta. Só faltou falar processos internos para ficar mais completo. Próxima. O BSC possui perspectivas bem definidas: finanças, processos internos, inovação, clientes e aprendizagem e crescimento. Errado, porque inovação não é um dos 4 aspectos. Tchau. Próxima. O BSC é uma nova filosofia de gestão empresarial. É nova, né? Apesar que é de 1990, mas é nova. A partir de uma definição objetiva, descreve, implementa e gerencia estratégias em forma de planejamento integrado e balanceado, com amplo monitoramento do desempenho organizacional. Essa tá chata. Ô Dagmar, desculpa, você tá falando que você é homem, né? Foi mal, que eu tenho uma amiga chamada Dagmar. Desculpa, Dagmar, desculpa. Voltando aí para a questão. E aí, galera, essa é barril, né? Como vocês gostam de falar aí. Essa questão é barril, galera. Certo ou errado? E aí? Um acarajé para quem acertar essa questão. Bom, como ninguém acertou, eu vou responder. Questão errada. Por causa de uma besteirinha de uma palavra. O BSC é uma nova filosofia de gestão empresarial? Sim. Que a partir de uma definição objetiva descreve, implementa e gerencia estratégias? Sim. Em forma de planejamento integrado e balanceado? Sim. Mas não é com amplo monitoramento do desempenho organizacional, porque são apenas 4 aspectos. Então, eu não observo todos os aspectos organizacionais, então não é amplo, é restrito, beleza? Questão chata, mas errada. Bom, olha aqui para mim de novo. Isso é o que eu tinha para explicar para vocês sobre planejamento. Nesses poucos minutos que restam, eu vou explicar as outras 3 funções. Pô, Wendel, mas não é pouco tempo? Não, galera. Planejamento é o maior conteúdo. Direção, organização e controle é muito fácil. E eu vou explicar aqui olhando no teu olho, depois você lê aí o material em anexo para vocês, um pouco mais completo. E qualquer dúvida eu vou deixar no finalzinho dessa aula aqui uma prestação de serviço à disposição de vocês, especial para vocês. Olha só, direção. O que é dirigir? Dirigir é o gestor pegar o planejamento e explicar para os funcionários e fazer com que eles executem. Então eu dirijo apenas funcionários? Não. Eu dirijo funcionários, eu dirijo investidores, eu dirijo donos, eu dirijo fornecedores. Como assim, Wendel?
Eu sou o cara que fez um planejamento, mas eu sou empregado da empresa e eu vou dirigir o dono? Sim. Você não tem que convencer o dono a investir no planejamento que você criou? Você não tem que convencer o dono a abrir o bolso e apostar naquele planejamento que você criou? Claro que você não vai dirigir o dono da empresa ameaçando. Você vai dirigir com toda a humildade, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, explicando os detalhes do planejamento para que ele autorize. Fornecedores. Eu tenho que dirigir fornecedores também. Se os fornecedores pisarem na bola na execução do meu planejamento, vai tudo por água abaixo. Mas eu posso colocar o dedo na cara dos fornecedores e falar, você tem que me fornecer desse jeito? Não. Porque a empresa é refém, é meio que refém desses fornecedores. Então o jeito de falar tem que ser um pouquinho diferente. Agora, funcionário. Eu posso virar para um funcionário e falar, você tem que fazer desse jeito, peste, senão você está demitido. Posso, mas não é um jeito legal de falar. Então eu tenho várias formas de falar para as pessoas aquilo que eu planejei, para que elas executem. São os sistemas de direção de Likert. O que são esses sistemas de direção de Likert? Os sistemas de direção de Likert é o seguinte, galera. Eu tenho a direção, deixa eu só avançar aqui um pouquinho nas telas, para poder mostrar para vocês esses sistemas de direção, aí depois eu volto. Os sistemas de direção de Likert é o seguinte, eu tenho 4 formas para repassar meu planejamento. Olha aí para a tela quais são essas 4 formas. Primeiro sistema, chamado de autoritário coercitivo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Imponha. Segundo sistema, autoritário benevolente. Tem alguns castigos, algumas punições, mas eu passo a mão na cabeça. Terceiro sistema, consultivo. Eu escuto a opinião das pessoas, mas não necessariamente levo em consideração. E o quarto sistema, participativo. As pessoas então vão opinar e elas podem então contribuir para a alteração do planejamento. Wendel, isso se assemelha aos sistemas de liderança que a gente estuda em gestão de pessoas. Verdade. O autoritário coercitivo, o autoritário benevolente, se aproxima da liderança autocrática. O sistema consultivo, onde eu escuto a opinião das pessoas, se aproxima da liderança democrática. E o sistema participativo se assemelha à liderança liberal. São as 4 formas de repassar aquilo que foi dirigido, aquilo que foi planejado para os subordinados. Olha aqui para mim de novo. Sobre direção é isso que cai. Dirigir é repassar para as pessoas o que foi planejado. Eu posso dirigir não só funcionários, como também clientes, fornecedores, acionistas e donos. E quais são as formas de repassar essa direção? Isso é o que você tem que saber, isso é o suficiente para todas as questões que já caíram sobre direção em qualquer prova até hoje. A terceira função, voltando no material de vocês, é organização. A organização, galera, é definir quem faz o quê. Organizar é definir a alocação dos recursos, tanto financeiros, quanto materiais, quanto tecnológicos, quanto que humanos. E aí, galera, o que acontece então? O que vai cair na tua prova? Quais são as estruturas organizacionais? Primeira estrutura aí. Não, esquece a tela. Bora aqui para a tela branca. Olha só essa estrutura que eu vou desenhar aqui. Cúpula, 3 gerentes de departamentos diferentes e os orelhas secas de cada departamento. Nome dessa estrutura? Linear. O que é uma estrutura linear, galera? Apenas uma única linha vertical interliga essas pessoas. Não existe comunicação entre elas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Estrutura típica de organizações antigas, arcaicas, militares, ou ainda estruturas que de alguma forma precisam de amadurecimento. A organização cresceu mais um pouquinho, e aí a gente tem agora cúpula, 3 departamentos, por exemplo, os orelhas de cada departamento, mas todo mundo se comunicando, todo mundo falando com todo mundo. Estrutura funcional. A comunicação demora um pouco mais, porque é todo mundo falando com todo mundo, mas é muito mais precisa. Terceiro tipo de estrutura, seja ela linear ou funcional, vamos supor que seja necessário ter a presença de uma consultoria, de uma assessoria, um staff, que vai aparecer sempre representado por uma caixinha lateral interligado a alguém. Nome dessa estrutura, linha staff. Pode ser tanto numa estrutura linear quanto numa estrutura funcional. Tem a presença da caixinha lateral ligado por uma única linha a alguém, se chama linha staff. Quarto tipo de estrutura, quando a gente tem gestão de projetos. Imagina uma empresa de engenharia que tem lá um engenheiro responsável por uma obra. Vou desenhar ele aqui do lado. Esse engenheiro tem que estar interligado aos subordinados e também tem que estar interligado à cúpula para dar satisfações do que acontece. Esse tipo de estrutura, onde eu tenho uma caixinha lateral ligada por 2 linhas
a indivíduos diferentes se chama estrutura matricial. Significa que ela tem projetos. Existe estrutura matricial numa estrutura apenas linear? Não, porque para os projetos serem executados dentro do prazo, eu preciso de todo mundo se comunicando com todo mundo. E a última estrutura, bem diferente das demais, é essa que eu estou desenhando agora. Uma bola no centro, várias bolinhas laterais com distâncias diferentes, mas interligadas. Isso é chamado... Ai, meu Deus, apaguei aqui sem querer. Bora fazer de novo. Isso é chamado de adocracia. O que é adocracia? Ausência de burocracia. É quando a gente tem uma estrutura muito mais liberal, horizontalizada, onde as pessoas trabalham integradas com equipes autogerenciadas. É o século XXI, é o trabalho autônomo, é o trabalho coletivo de pessoas que se juntam em prol deste ser aqui no centro, que é Vossa Majestade, o cliente. Beleza, galera? E a última função, então, controle. Olha aqui para mim. Sobre o controle, galera, o que normalmente as bancas cobram... Deixa eu só ir avançando aqui enquanto eu estou olhando para vocês. O que normalmente as bancas cobram sobre controle? Qual é a sua definição? O que é controle? E quais são as regras para que um bom controle seja feito? Só que antes disso, deixa eu perguntar a vocês. O controle, eu devo controlar apenas depois de planejado, dirigido, executado e organizado? Ou eu devo controlar desde o planejamento? E aí, galera? Você só vai controlar as coisas depois de tudo feito? E se deu problema? Esse controle não vai conseguir corrigir antes do problema acontecer. Então, o que acontece? O controle é uma função dentro do processo administrativo que permeia as outras funções. Eu já controlo no planejamento, eu já controlo necessariamente na direção e já controlo também na execução e na organização. Volta aí para a tela então para a gente ver as características de um bom controle. O controle ele pode ter uma função restritiva e coercitiva. O controle, por exemplo, cartão de ponto, quando a gente abate do salário da pessoa os atrasos. O controle pode ser um sistema automático de regulação, quando as pessoas conhecem as regras da organização e, consequentemente, as seguem. E o controle pode ser uma função administrativa. Por exemplo, Controladoria Geral da União é um órgão de função administrativa, tendo o controle como função administrativa. Características de um bom controle. Todo controle tem que ser orientado para resultados. A gente não controla pessoas, a gente controla números. Todo controle tem que ser compreendido. Se as pessoas não compreenderem o controle, elas não executam, igual uma criança. Não faz isso. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque eu não quero. Por que você não quer? A criança não compreende, ela não executa. Todo controle tem que ter uma orientação rápida para exceções. Por exemplo, eu trabalhava numa faculdade onde tinha cartão de ponto. Foi pedido que eu desse uma palestra em nome da faculdade, eu cheguei 30 minutos depois da aula iniciada, olha aqui para mim. E aí, chegando 30 minutos depois da aula iniciada, descontaram do meu salário 30 minutos. Eu fui lá reclamar. E aí o RH falou assim, mas você passou o cartão de ponto com meia hora de atraso. Eu falei, sim, criatura, mas eu estava atendendo a uma demanda da própria faculdade que pediu para eu dar uma palestra. Teve uma briga enorme, aí realmente me pagaram depois. Mas não tinha exceção. Todo controle tem que ter exceção. Tá aí um exemplo. Voltando aí então para o slide. Volta aí, por favor. Todo controle tem que ser flexível. Nenhum controle pode ser eterno. Todo controle tem que permitir o autocontrole, a pessoa se conscientizar e não precisar de ninguém vigiando ou fiscalizando. Todo controle tem que ter natureza positiva, o problema é que a gente não enxerga natureza positiva no controle. E todo controle tem que ser claro e objetivo para que todo mundo entenda. Da mesma forma que existem os 3 níveis de planejamento, estratégico, tático e operacional, existem os 3 tipos de controle. Controle estratégico são os controles para a organização inteira, balanço e relatórios financeiros, controle de lucros e perdas. Todo controle também pode ser departamental, assim como planejamento tático. Os controles táticos são os orçamentos de cada departamento, os custos de cada departamento. E todo controle também pode ser operacional. Por exemplo, disciplina, cartão de pontos são controles individuais. Esses são, então, os tipos de controle. Olha aqui para mim. O que a gente acabou de ver, então? A gente viu, então, a execução das 4 funções. Planejamento, direção, organização e controle. Pode cair na sua prova, dentro de organização, os critérios de departamentalização de uma empresa? Pode. E quais são, então, os 6 critérios de departamentalização que podem existir numa organização? Olha aí para a tela, então. Temos 6 critérios para a gente encerrar aqui minha participação. Temos a departamentalização funcional, quando eu tenho área de vendas, área de marketing, área de finanças. Eu posso ter a departamentalização por produtos e serviços. Por exemplo,
A empresa se segmenta por produtos. No caso da Coca-Cola, eu posso ter uma linha de produção para refrigerantes, uma linha de produção para cervejas, uma linha de produção para água, sucos e energéticos. Percebe que eu falo muito de Coca-Cola, né, gente? Eu sou viciado nesse troço. A empresa pode se departamentalizar por território. Região Norte, região Sul, região Sudeste, região Nordeste. A empresa pode se departamentalizar por clientes, setor masculino, setor feminino, setor infantil. A empresa pode se departamentalizar por processos, principalmente no chão de fábrica é muito comum. Por exemplo, montagem do produto, acabamento do produto, pintura do produto, embalagem do produto. E toda empresa pode se departamentalizar por projeto ou matriz. Por projeto ou matriz é quando a gente tem a mistura da funcional com produtos ou da departamentalização funcional com projetos propriamente ditos. E aí se dá o nome de departamentalização por projeto ou por matriz. Beleza, galera? Olha aqui para mim. Gente, vocês têm aí disponível então esses slides onde tem as explicações escritas por mim mesmo de tudo que eu acabei de falar aqui nesse aulão. Leiam esse material com carinho. Se você tiver alguma dúvida, mande a sua dúvida aqui para o Estúdio Aulas, mas como você não tem tempo a perder, e às vezes essa comunicação pode não ser tão ágil quanto você gostaria, eu vou passar para vocês o meu próprio WhatsApp, para que vocês tirem as dúvidas de vocês a qualquer hora. Pode mandar mensagem para mim de madrugada, eu não trabalho, eu só dou aula. Não sei se você sabia que dar aula é um trabalho. Então eu vou passar aqui para vocês alguns contatos. Olha aí para a tela novamente. Olha só, salva aí no teu WhatsApp agora, no seu celular agora. Meu WhatsApp é 619-8469-8256. Qualquer dúvida que você tenha sobre a administração, não precisa ser só essa matéria não, pode mandar para mim a sua dúvida, pode mandar de madrugada, não se avexe, como vocês gostam de dizer. Outra coisa, está aqui meu Instagram, @profwendel, com 2 L's, _Léo. Me adiciona agora no Instagram que eu vou divulgar alguns vídeos de hoje para amanhã com algumas dicas para vocês, beleza? E está aqui o meu e-mail, caso você queira receber apostilas completas que eu envio gratuitamente para os meus alunos. Wendel com 2 L's, .leo.castelano com 2 L's, @gmail.com. Ou se você preferir, manda uma mensagem aqui para o canal do Estúdio Aulas, que eles repassam para mim as dúvidas de vocês. Mas se quiserem aí mais ágil, no meio da madrugada, podem usar e abusar desses contatos. Eu amo o que eu faço, eu vivo em função dos meus alunos. Beleza, galera? Deixa eu me despedir aqui de vocês então, que eu já até avancei um pouco o horário e o Paulo Lacerda já está aqui esperando para explicar para vocês a administração de materiais. Galera, sucesso nessa prova, boa sorte. Se você ainda não me conhecia, prazer em te conhecer, tudo de bom. Vai firme, vai na fé, conta comigo, conta com o Estúdio Aulas. Você tem aqui os melhores professores de Brasília e do Brasil para poder orientar vocês nos caminhos que vocês desejam percorrer. Não deixe de me adicionar no Instagram, conheça meu trabalho, conheça ali alguns serviços que eu ofereço aos alunos. E não deixe nunca de acreditar em você mesmo. Eu não te conheço, mas eu estou olhando no teu olho agora. Eu acredito em você, tu vai arrebentar nessa prova. E me chama para o churrasco da posse. Beleza, galera? Fique com Deus, até mais, sucesso, gente!